Eu convido aos amados irmãos à igreja para a leitura da palavra de Deus. Está no livro de 1 Samuel, capítulo número 30. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 ao versículo 20. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Se Davi e Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com que eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pastas. E comeu, recobrou então o alento, que havia 3 dias e 3 noites, que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, puseram fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que
me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e chegarei a teu bando. E descendo guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Até aqui, amém? Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por mais esse momento de ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito venha nos instruir, nos capacitar para a pregação do Teu Evangelho, meu Pai. Que possamos cada vez mais, ao estudar a Tua palavra, sairmos fortalecidos da nossa fé. Que possamos, Senhor, ter uma vida em plena comunhão com o Senhor, uma vida de obediência à Tua palavra, Pai. E aqueles que vão ouvir pelas mídias sociais, ou se estão aqui neste momento, sejam edificados pela Tua palavra, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto que nós lemos, tratar do seguinte tema: o alvo do inimigo às famílias. Esse texto, ele mostra uma contenda que está havendo entre família. Aqui, esse livro traz a perseguição de Saul, que é um rei, com o seu genro, Davi. Nós sabemos que a família foi a primeira instituição criada por Deus. A família é constituída através da união de um homem e de uma mulher, pelo casamento. Deus abençoou a família. E da família deriva as demais instituições que existem na face da terra. Quando Deus criou o universo, Ele ilustra visivelmente o relacionamento que existe entre Deus e a divindade, e Ele preparou o caminho, o sustento, para a coroa da sua criação, que somos nós, os seres humanos, a humanidade. Mas o texto que nós lemos, ele, como eu falei, trata de uma grande crise familiar. Davi, ele está fugindo do seu sogro, que é Saul, que é rei. Saul quer matá-lo por inveja e por ciúmes. Quando Davi enfrentou aquele gigante Golias e o matou, alguns dizeres apareceram. Saul matou aos milhares, porém Davi aos 10 milhares. Sabemos que Saul não era um homem convertido. Deus retirou dele o Espírito Santo em algum momento. Ele desobedeceu a Deus em várias situações. Mas o fato é que Davi está fugindo. Está fugindo da perseguição
do seu sogro. E ele está correndo e se escondendo em vilas, em cavernas, em desertos, em lugarejos, cidades. Ele não tem mais para onde fugir. Ele está numa situação muito difícil. Ele chega lá em Nob, ele procura o sacerdote, que era Aimeleque, pedindo comida. E ele dá o pão da proposição, o pão sagrado. E ele pergunta, ele está sem nenhuma arma, ele pega a espada que estava com o sacerdote, que era a espada que ele matou o gigante Golias, e traz consigo. Mas o fato é que tinha um espião naquele momento, que era Doeg. Ele trai Davi, ele leva esse assunto ao conhecimento de Saul. E o fato é que Saul manda matar 85 sacerdotes lá em Nob. E apenas o filho de Aimeleque, que é Abiatar, ele se salva. Em outro momento, Davi, ele pede socorro a Nabal. Era um homem mau, mas um homem que tinha muitas posses. E ele nega mantimentos para Davi e seus homens. E aquilo constrange a Davi. E ele prepara um momento de atacar Nabal. Mas a sua esposa, muito sábia, Abigail, ela interfere, apazigua. E o fato é que depois esse homem foi ferido por Deus. Depois essa mulher veio a se tornar esposa de Davi. Mas o fato é que Davi chega ao ponto de buscar refúgio junto aos inimigos, aos filisteus. Os filisteus era aquele povo que oprimia o povo de Judá. E ele vai até o rei Aquis, que é o rei de Gade, e pede asilo, abrigo. E ele oferece a cidade de Ziclag para ele morar. Com seus homens, com seu exército e seus familiares. Mas o fato é que esse rei Aquis, ele declara guerra a Judá, a Israel, contra Saul. E o rei Aquis, ele coloca Davi como escudeiro na frente dessa batalha. Mas os filisteus reconheceram Davi, que era aquele homem valente, era um israelita, e ele tinha matado Golias, e eles perguntam: se esse homem se revoltar contra nós, com todos esses seus homens, esse seu exército, nós seremos derrotados. Então eles persuadiram o rei Aquis para afastar Davi e seus homens. Mas o fato é que quando Davi é afastado, ele volta para a cidade que ele está se refugiando, que é Ziclag. Ele vê a cidade atacada e destruída pelos amalequitas, que levaram as mulheres, filhos e filhas de todos eles. E o texto bíblico diz que eles choraram e em algum momento se revoltaram contra o próprio Davi e quiseram apedrejá-lo. Aí o texto diz que Davi consultou o Senhor e o Senhor diz o que ele deveria fazer. Esse texto ele mostra uma representação, meus irmãos, do ataque do inimigo à família. Nunca a família foi tão atacada como nos dias de hoje.
Nunca se viu tantos feminicídios no Brasil como está ocorrendo. No ano passado, 2023, nós tivemos 4 feminicídios a cada dia do ano. Mais de 1.400, quase 1.450 feminicídios por ano, no ano de 23. O Brasil foi o 5º lugar no mundo. Então, isso prova, meus irmãos, que o alvo do inimigo é as famílias. Mas eu quero, a partir dessa introdução, voltar para o nosso texto bíblico. E diz que sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia de Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto, com violência, contra o Ziclag, esta ferido e queimado. O inimigo ele tem estratégia para atacar as famílias, com certeza. A palavra de Deus diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida é vida eterna. E a vida abundante aqui na terra para cada um daqueles que o aceitam. É uma situação difícil que Davi e aqueles homens ficaram constrangidos quando viram aquela situação naquela cidade destruída, queimada. Prejuízo financeiro, prejuízo emocional. Mas muitas famílias estão sendo vítimas de ataque frontal do inimigo. E devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar o dia mau. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Devemos revestir da armadura de Deus, como Paulo lá compara, como um soldado indo para a guerra, com aquelas 6 ferramentas. Mas o fato é que a nossa luta não é física, é uma luta espiritual. No versículo 2 e 3, o principal alvo do ataque é a família. Ele vai dizer que ele tinha levado as mulheres, tinha levado os filhos, e queimado a cidade. E eu fico pensando, meus irmãos, a situação daqueles homens e de Davi. Quando você vê sua família na mão do inimigo, naquele momento sem saber onde estavam, ficaram desarticulados, num processo de fragilidade. Não há como uma pessoa ser forte no momento daquele, com certeza. Porque famílias doentes e pessoas fragilizadas por aquele momento que estavam vivenciando. Como é que Davi podia estar bem, ele e aqueles homens, sabendo que suas esposas, filhos e filhas estavam cativos na mão daqueles homens perversos, aqueles homens ímpios? Era uma situação muito difícil. Mas hoje nós sabemos que há muito tipo de prisão que estão prisioneiros na mão do inimigo. E que sequer a humanidade percebe. Que tiram a alegria da família ou das famílias do mundo inteiro. Lá em Gálatas, capítulo 5, quem está na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, em ciúmes, em discórdias, em facções, inveja, bebedice, glutinaria e coisas semelhantes, essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus.
Elas estão prisioneiras na mão do inimigo. Mas aquelas que estão em Cristo Jesus, aquelas que foram regeneradas, receberam o Espírito Santo, que se encheram do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo brota em cada coração, essas têm amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha a diferença dessas pessoas que têm Deus dentro delas através do Espírito Santo. Mas o fato é que no versículo 4 vai dizer que Davi e o povo que achava-se com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Quando o inimigo está atormentando, circundando, o que devemos fazer é orar ao Senhor e derramar lágrimas no pé do Senhor. Não desista da sua família, meus irmãos. Se você está passando por alguma dificuldade, levante um clamor de oração e vigília, porque com certeza Deus dará a solução. Houve uma consternação por conta daquele ocorrido, com certeza. Mas nota no versículo 6 que diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, que todos estavam em amargura por causa dos seus filhos. Ao invés, naquele momento, de Davi receber o apoio de todos para enfrentar o inimigo, que eram os amalequitas, aqueles 600 homens se revoltam contra Davi. Que situação que Davi passou naquele momento. Mas Davi, ele fez uma coisa que nós temos que fazer nesses momentos. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O nosso Deus é o Deus da providência, o nosso Deus nunca nos abandonará. O nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus poderoso. Ele tem o poder de salvar e transformar vidas. Ele tem o poder de restaurar tudo. Davi não se reanimou porque o inimigo era frágil, não. O inimigo era fraco, não. Ele se reanimou porque Deus estava do seu lado. Nada é impossível para o nosso Deus. Se você está passando por um momento difícil no seu casamento, ou uma doença incurável, ou uma perseguição, essa palavra ela é fundamental para nós. Reanime no Senhor. Reanime-se no Senhor, seu Deus, porque Ele tem poder para mudar a história. O inimigo, ele busca a desunião, desarmonia entre as famílias. Mas como eu falei, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra a força espiritual do mal nas regiões celestes. Não faça da sua família inimigos, pois estamos diante da batalha espiritual. Mas o interessante é que no versículo 7 e 8, disse Davi a Abiatar. Abiatar era aquele filho de Aimeleque, o sacerdote, que Davi procurou, que deu o pão da proposição, que foi o único que escapou. E Saul matou os 85 sacerdotes. E o filho escapa, está com Davi. E ele manda trazer a história sacerdotal. E Davi faz duas perguntas a Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus responde: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. É mais ou menos aqui Davi está pensando assim: Senhor, eu estou perdendo a luta para o inimigo. De reagir ou ficar parado?
É mais ou menos isso que Davi deve estar perguntando a Deus. E Deus diz a Davi: reaja, pois tudo que o inimigo tirou de você, você irá trazer de volta. Deus está dizendo: lute pela sua família. Pode não ser a melhor, mas é a sua família. Mas o interessante de tudo isso é que Deus envia um mensageiro, revela um mensageiro para guiar Davi. Aquele bando de amalequitas deixa um egípcio no meio do caminho doente. Eles tratam daquele homem e esse homem leva Davi e os 600 até o bando. E o fato é que 200 não foram, ficaram cansados. Mas quando eles encontram aqueles homens, já no versículo 16, eles estavam comendo, bebendo, eles estavam fazendo banquetes, festejando o sucesso, por ter de despojo, porque tomaram dos filisteus do que tomaram dos filisteus e dos israelitas e de Judá. Mas o que eles não sabiam é que Deus tinha dito a Davi: persegue-o de fato, alcançarás e tudo libertarás. E aqui, meus irmãos, esse negócio de celebrar banquetes, festas com bebida, me traz aqui à mente, a lembrança. Uma certa vez, eu e minha esposa fomos convidados para um aniversário de um irmão nosso. Um irmão crente, se dizia crente. Tínhamos uma relação de amizade com esse casal e fomos convidados para o aniversário da sua esposa. E quando chegamos no aniversário, nós fomos surpreendidos com uma mesa cheia de muita bebida. Muito uísque, muita bebida forte. Até cachaça tinha, meus irmãos. E a nossa irmã disse: olha, tem bebida porque o meu marido tem amigos que não são crentes. Isso não é desculpa para um servo de Deus, meus irmãos. O servo de Deus, ele tem que ter cuidado, ele não pode dar brecha para o inimigo. Ele não pode dar brecha para o inimigo, porque o inimigo é apenas uma brecha. O servo de Deus, a sua festa, quem quiser ir, vai ter água e vai ter refrigerante e suco. O servo de Deus tem que pensar firme. A palavra de Deus diz o seguinte: que comais e bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer para a glória de Deus. Você acha mesmo que uma festa mundana, uma festa com bebida forte, regada a uísque, regada a cachaça, é para a glória de Deus? Claro que não é. Ou a palavra de Deus diz que tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando para Ele graças ao Pai. Nós devemos dar graças a Deus em tudo. Você acha que devemos dar graças a Deus numa situação dessa? Jamais. Jamais. Mas, quando eu falo da brecha para o inimigo, o livro de Juízes traz um exemplo muito interessante para cada um de nós. Todos sabem que tivemos 17 juízes. E o juiz era o momento que Deus levantava um libertador para tirar o povo da opressão. Desses 17 juízes, os últimos juízes foram os filhos de Samuel, Joel e Abias, e foram juízes maus. E o povo pede um rei, que no caso foi, o primeiro rei foi Saul, esse que está querendo matar Davi. Mas um dos juízes foi Sansão. Sansão, ele foi a sua vida foi um milagre, porque a sua mãe era estéril.
E ela fez um voto nazireu. O voto nazireu é aquele que a pessoa não pode tomar bebida forte, comer comida contaminada, nem passar navalha no cabelo. Mas o fato é que quando Sansão cresceu, ele viu uma mulher, Filisteia. E ele desejou aquela mulher para casar com ela. E o seu pai disse: não, filho, essa mulher não é para você. Porque eles oprimem a nós. São povos inimigos. Mas eu quero ela. E o fato é que ele não ouviu o conselho dos seus pais. E quando o filho não respeita pai e mãe, o conselho dos pais e das mães, não merece a sua convivência. E o fato é que Sansão, ele vai ao casamento com essa Filisteia, mas o Sansão, ele tinha matado um leão com as mãos e tinha deixado ele num local. Homem de muita força. A força, evidentemente, vinha de Deus, mas através da evidência com seus cabelos. E lá, quando Sansão vai a caminho, ele vai lá e passa por aquele leão. E ele lá tinha agora um enxame de abelha e tinha favo de mel, tirou mel e comeu. Ele aí já começa a quebrar o voto nazireu, comendo comida contaminada, de um objeto morto, que dá para o pai. Quando chega na festa, é uma festa mundana, é uma festa de bebida, ele bebe bebida alcoólica, quebrou mais uma vez o voto nazireu que tinha sido feito, deu brecha para o inimigo. E o fato é que ele lá lança o enigma naquela festa. E aí, ninguém consegue adivinhar esse enigma, e aquela mulher, ela diz que vai ser morta, vai ser queimada, se não eles decifrarem aquilo que Sansão, aquele enigma. E o fato é que ele diz para aquela mulher, e ele é obrigado a matar 300 homens, 30 homens. E quando ele volta, o pai da moça tinha dado ela para outro. Então você vai ver que depois ele se apaixona por outra mulher em Gaza, que é Dalila, e ela consegue fisgar o seu coração depois de várias tentativas para saber de onde vinha a força de Sansão. E o fato é que ele revela aquele segredo de sua força e foi traído. E passaram a navalha no seu cabelo. E ele é humilhado perante aqueles filisteus. Mas o fato, meu irmão, que temos que ter cuidado para não dar brecha para o inimigo. Porque o alvo do inimigo são as famílias. Mas eu quero concluir dizendo que Davi tomou de volta o que o inimigo levou. Eu quero encorajar você esta noite para buscar tudo que o inimigo levou. Cada um tem consciência daquilo que foi atacado, que foi retirado da sua vida. Ou um trabalho, ou um casamento, ou a sua paz, o que quer que seja. Ponha tudo nas mãos de Deus. Relaxe, porque Deus cuida de tudo. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Eu convido aos amados irmãos para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão porque habita dentro de nós o Teu Santo Espírito, Pai. Esse Espírito que nos fortalece em poder, esse Espírito que nos vivificou, que nos deu vida espiritual, meu Pai. Pedimos, Pai querido, que possamos estar firmes, Pai, para
em qualquer situação, enfrentarmos as forças do mal. Não dá brecha para o inimigo nunca, Pai. Mas sim, temos força suficiente, Pai, para pisá-lo, Pai. A tua palavra diz que aquele que anda nos caminhos do Senhor, em retidão, tem força suficiente para vencer todas as dificuldades deste mundo, meu Pai. E assim como Davi, ele colocou a sua força no Senhor, que possamos também fazer isso em qualquer situação da nossa vida. Obrigado por esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.